Glúteo grande e barriga seca é uma ilusão para 99% das mulheres. E nesse vídeo aqui, eu não quero te desmotivar de forma alguma, eu quero simplesmente alinhar as nossas metas e expectativas para que você consiga entender o processo de um bom desenvolvimento muscular, de uma redução de percentual de gordura, para parar com essa neurose de querer tudo ao mesmo tempo. É interessantíssimo como chega as pacientes na consultoria online, talvez você ainda não saiba, mas eu tenho uma consultoria online, a gente vai falar mais sobre isso no vídeo. E aí nessa consultoria online chega centenas de mulheres do mundo inteiro, graças a Deus, isso é muito legal, fico muito feliz por isso. E aquilo me dá dado, né? Me dá muito recurso, temas para trazer como vídeo aqui, justamente porque é eu que cuido de cada uma, né? Não tem inteligência artificial. E aí automaticamente é eu que estou olhando ali o que está acontecendo, quais são os temas que elas estão trazendo, as dificuldades e tudo mais. E uma coisa que eu observo é que tem uma parte da consultoria lá que pergunta assim, né? Qual que é o nosso objetivo aos próximos 3 meses? Aí, pô, as meninas colocam assim, tipo, quero ganhar bunda, eu quero perder barriga, eu não quero passar fome, mas eu tenho uma rotina corrida e tal. Cara, elas se perdem ali, ó, com a quantidade de objetivo em tão pouco tempo. Inclusive, é estratégico entender a minha consultoria online de 3 em 3 meses, né? Tem gente que está lá há muito tempo e entendeu que a gente vai trabalhando por blocos. Por quê? Porque primeiro eu preciso fazer uma coisa, depois fazer outra coisa. Como um bom homem que sou, a gente sabe fazer uma coisa de cada vez. Colocar duas coisas ao mesmo tempo já fica mais difícil. E a mulher já não, né? A mulher ela quer fazer 1000 coisas juntos, mas na fisiologia, no corpo como um todo, as coisas não acontecem assim. Até existe sim uma parte que se chama recomposição corporal, que a gente vai falar mais, eu trouxe esse tema aqui para a gente conversar, mas de primeira, vamos entender o seguinte. Se você quer ter um bom desenvolvimento muscular, vamos entender o primeiro ponto aqui, que seria a fisiologia como um todo, né? A fisiologia do desenvolvimento. Pô, se você quer ter um bom desenvolvimento muscular, você primeiro de tudo precisa ter uma boa mecânica de treinamento. Beleza? Beleza. Dentro dessa mecânica de treinamento, você vai conseguir trazer mais intensidade para o seu treino, você vai conseguir acessar mais o grupo muscular ali, você vai conseguir levar ele muito mais próximo da fadiga, da sua falha muscular, e isso vai sinalizar uma cascata bioquímica ali que vai te levar a sinalizar a hipertrofia muscular, certo? Então o treino ele é uma base muito importante. Beleza. Aí o que acontece? Se você quer ter a barriga seca, por exemplo, você obviamente vai ter que estar num estado catabólico, vai ter que estar numa restrição calórica. E isso não é compatível com o bom desenvolvimento muscular. Por quê? Porque se você treinou com uma certa intensidade, teve a mecânica de treino que nós estávamos conversando, automaticamente você vai precisar estar minimamente numa dieta normocalórica para ter um controle do percentual de gordura, obviamente que a intensidade de treino vai ir alterando ali e tal, ou uma dieta hipercalórica. Mas se você está numa dieta hipercalórica, meu anjo, obviamente que você pode dar uma embaçada no físico, aí a barriga não vai ficar tão seca. Tá começando a compreender onde eu quero chegar? Não, Dani, eu quero ter a barriga seca a todo custo. Aí a menina começa a secar. Bonito. E não é difícil, cara, porque por vezes é puxar ali, controlar o consumo calórico. Para secar, normalmente a gente trabalha no comportamento. Geralmente o trabalho difícil é na hipertrofia, no desenvolvimento, que daí você tem que buscar intensidade, a intensidade tem que ser ótima, às vezes tem que empurrar um pouquinho de comida e já para secar ali, perder gordura, geralmente é mais uma base de comportamento, não sair da dieta, se manter firme mesmo quando está cansado, aquele rolê de sempre. Entendeu? Isso aqui é uma fisiologia básica desse desenvolvimento muscular. Aí agora a gente entra ao próximo ponto, que de fato é a recomposição corporal. Beleza. Deixa eu só dar um exemplo antes. Esses dias atrás entrou uma paciente na consultoria e esse foi uma abordagem que eu quis trazer aqui. A paciente, uma mulher normal, cara.
eu já considero uma mulher normal, porque às vezes a gente está tão empregado com essa coisa da rede social ali, que a rede social, pô, todo mundo tem que estar seco, todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã, eu sou um cara que acorda todo dia às 5 horas da manhã para treinar, mas é porque é a ordem que eu coloquei para o meu dia, porque eu prefiro descansar à noite, então não é uma regra, encaixou melhor na minha rotina. Mas daí, enfim, aí a menina, uma mulher normal, um percentual de gordura mais alto e tal, sedentária, nunca treinou, não fazia dieta, obviamente. Você olhava, tinha uma certa barriguinha, nas costas tinha uma dobrinha ali já nas costas, beleza. Aí ela chegou pra mim e colocou, tipo, mandou lá que ela queria esse físico. Aí ela mandou umas referências. O primeiro do que ela não queria. Aí ela mandou umas mulheres mais definidas e tal. Aí o segundo que ela queria, uma menina seca, seca assim, ó, que a barriga, o umbigo colava nas costas. Eu falei, meu Deus, como é que a gente... Eu conto ou você conta, né? Como é que eu vou fazer o AME, que é alinhamento de metas e expectativas? E claro, né? Tipo, pô, vamos trabalhar a redução do peso corporal como um todo, que foi o que você pediu lá dentro da anamnese. Beleza, top, vamos trabalhar a redução do peso corporal. Por que eu tô dizendo isso daqui? Porque boa parte das mulheres, elas já ficariam felizes quando a gente trabalha um estado de recomposição corporal. Estado de recomposição corporal não é necessariamente uma redução forte de percentual de gordura, sabe? Quando a menina vai ficar seca, 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 seca. Ou quando ela vai trabalhar o desenvolvimento muscular, quando ela tem que fazer um processo de desenvolvimento muscular. 99% das meninas, das mulheres, quando eu falo menina, entenda mulheres, tá? Porque eu sei que meu público aqui é entre 40. 99% das mulheres, elas vão estar num estado de recomposição corporal. O que é isso? Vamos dar um exemplo dessa mesma paciente. Pô, ela não treinava, ela não fazia uma alimentação adequada ali, não tinha uma ordem alimentar. Então, agora foi prescrita uma dieta para ela em base um pouquinho menos de normocalórica, para ter um déficitzinho de calorias, pouquinha coisa, não é um déficit calórico extremo, para a gente trazer aderência ao plano, porque déficit calórico agressivo, nós falamos isso no vídeo de ontem, lembra? De ontem. Se você restringir demais, o aspecto pode vir a compulsão. Então, pode gerar compulsão alimentar e tal. Então, trouxe uma dieta basicamente normocalórica para ela, iniciamos um processo de treinamento. Ou seja, treino básico, ela precisa aprender, as costinhas estavam todas sem... com má postura, então pô, vai ter que fazer muita mobilidade, vai ter que fazer fortalecimento, vai ter que aprender a treinar para depois aprender a ter a suportar a intensidade do treinamento. E com isso haverá recomposição corporal, que por vezes se resume numa redução de percentual de gordura com aumento da massa muscular. Beleza. Só que, cara, esse daqui é o estado inicial e é onde eu vejo que 99% de vocês estão. Vocês não conseguem passar a próxima fase, por quê? Porque a próxima fase, que seria definir de fato, pô, vamos buscar uma redução do percentual de gordura, ou vamos aumentar o tecido muscular, aí é outra história, é outra pegada, aí tem que estar numa outra vibe, entende? A maioria vai estar nessa redução, nessa recomposição corporal. Beleza, e quando você está nessa recomposição corporal, você tem um certo limite para esse tipo de desenvolvimento. Às vezes é um exemplo, ganhar 1, 2 quilos de massa magra, perder 3, 4, um exemplo, 5 quilos de gordura. Isso na recomposição corporal, não necessariamente na perda de peso como um todo. Entendeu? Então, Dani, mas aqui dá para ficar com o glúteo grande e com a barriga seca? Cara, você vai ter o estado inicial. Você ainda não foi para um bom desenvolvimento, que aí você vai ter que definir as coisas. Entende? Às vezes você está nessa fasezinha. E com isso, beleza, às vezes você vai ficar com o glúteo um pouquinho mais redondo, a maioria das mulheres já vai ficar feliz, vai ficar com a barriga um pouquinho mais sequinha ali, tá tudo bem, às vezes é isso que ela busca e para ela tá ótimo. Às vezes entrou em estado de manutenção na própria recomposição corporal. Não tem uma linha de corte necessária, mas eu vejo que as mulheres que saem ali, um exemplo, de 25% de gordura e chega a 18%, no que eu vejo, né, relato clínico aqui, geralmente elas estão muito felizes.
elas já ficam 100% satisfeitas, entram em estado de manutenção. Mas seria a partir desses 18, a partir dessa primeira fase, que aí você de fato ia falar, não, Dani, agora nós precisamos melhorar o glúteo. Então, pô, vou fazer um trabalho para isso acontecer. E aí isso leva tempo, leva anos. A pessoa que você deve seguir na internet lá, que você admira, provavelmente está há alguns anos nessa caminhada, por isso, por vezes, ela tem o glúteo grande e a barriga seca. Você entendeu onde eu quis chegar? Primeiro nós temos o estado da fisiologia, que ou você come para desenvolver, come e treina para desenvolver, ou você vai ter que secar. Beleza. Só que essa fase aqui muitas mulheres nem chegam, elas ficam normalmente na recomposição corporal. Na recomposição corporal eu não posso lhe prometer que você vai ficar com o glúteo maior. Por quê? Porque você ainda nem sabe treinar, você está naquele primeiro desenvolvimento. Recomposição corporal muitas vezes vai ficar como manutenção também. Certo? Aí agora a gente entra nessa parte em específico que eu queria falar com vocês, que é dentro do culto ao físico, né? Não do fisiculturismo, mas do culto ao físico, de um processo de desenvolvimento, nós temos as duas fases. Ou uma fase de desenvolvimento ou uma fase de secar. No fisiculturismo eles chamam de bulking ou de cutting. E é aqui que mora a grande sacada. Por quê? Porque normalmente demora muito mais para o desenvolvimento, e é onde as mulheres não querem ficar, porque às vezes o percentual de gordura fica mais alto, do que no cutting. Olha só um atleta, ou uma atleta no caso que você admire. Por vezes, cara, ela vai ficar 1, 2, 3 anos. É estimado, pô, não vou lembrar o número certo, mas se eu não me engano, cara, são quase 80 semanas para a construção de um físico de bulking de uma atleta. Não vou me recordar no artigo, mas eu lembro que dava tipo 1 ano e meio, uma coisa assim, há 2 anos. Que aí, pô, é trabalhar no desenvolvimento muscular. Isso vamos começar pelo bulking aqui. E aí o percentual de gordura fica mais alto, mas pô, às vezes você vai aumentando esse tecido magro da mulher e segurando até mesmo na alimentação para o percentual de gordura não subir demais, para não ter aquele problema de, pô, meu trabalho era para hipertrofia, agora estou brigando com um percentual de gordura alto. Então, às vezes a gente cuida disso para depois passar a próxima fase, que aí é uma fase menor, 3 meses, em tese, a mulher já seca. 3, 4, 5 meses, depende ali do percentual de gordura atual. Mas vamos supor assim, ó, cansei de fazer isso com mulheres atletas. Primeiro, muito tempo em trabalho de desenvolvimento muscular, em trabalho de treino pesado, com intensidade de treinamento, para depois, ó, presta atenção, vir a ter 3 meses de redução do percentual de gordura. Isso ainda que eu estou colocando uma mulher que saiu de 18% a chegar a 9%. Se você for no meu Instagram, você vai olhar lá no feed, lá não deve estar muito longe, se eu não me engano, a Priscila, tem a Ari, tem várias meninas que tá lá em collab lá no meu feed, que isso aconteceu, 3 meses para sair tipo de um percentual lá de 18 a chegar a 9%, que seria de gordura, né, para ir competir. Mas é mais trabalho fazer essas meninas se preocupar em desenvolver o glúteo, estou colocando como glúteo, do que necessariamente para secar, porque secar por vezes está num ato comportamental. Se não saiu da dieta, se seguiu o que lhe é prescrito, vai acontecer. É só assim, cara. Mas agora eu vou contar uma história para vocês, que essa aqui é punk. Certa vez eu tinha preparado uma atleta de fisiculturismo, e aí a gente estava na segunda, terceira competição juntos, e aí ela tinha uma amiga que era uma atleta profissional. E cara, não tinha o que fazer. A menina, a gente estava treinando e tal, e infelizmente o glúteo não vinha. A gente treinava, secava, aí a menina ficava seca, parecia veia no abdômen, mas a bunda ficava mochilinha. E fazer o quê? Aquilo que a gente está falando, um trabalho, um processo. E aí, certa vez, eu lembro que eu conversei com essa amiga dela, que era uma atleta profissional, e a gente entrou nesse assunto, né? Putz, o glúteo não ficou tão legal e tal. E aí entramos nesse assunto com ela. Eu entrei assim, eu falei, tá, mas e aí, cara, se eu puxasse mais a condição dela, ela ia perder mais glúteo. E na hora, a atleta profissional, ela me olhou e falou, Dani,
sempre opte pela condição, porque o que vai ganhar normalmente vai ser a condição. Se você tem a condição e a maturidade no glúteo, a tendência é que você vai voar mesmo. E eu falei, caramba, faz muito sentido. Veja, então às vezes o problema vai até extrapola, cara. Essa história de glúteo grande, barriga seca, ou barriga seca, o glúteo vai ficar pequeno, isso é um trabalho a longo prazo. Entendeu por que eu estou dizendo para você que é uma ilusão para 99% das mulheres? Vocês olham essas coisas na internet lá, vislumbram algo que é extremamente difícil, inclusive para atletas profissionais, velho. Tomara que não tenha desanimado você, né? E aí, eu coloquei até um ponto 5 aqui, que é a questão do ciclo menstrual. Porque, por exemplo, vocês sabem que quando você sai ali, saiu da menstruação, entrou na fase fértil, não demora muito, já começa a voltar aquela sensação de inchaço, aquela indisposição, a fome mais prevalente, a vontade do doce conforme vai se aproximando ainda mais ali da próxima menstruação. Então, isso aqui também pode atrapalhar toda a nossa fase. É um motivo para desanimar? Não. É longe disso. Se fazendo tudo que tem que ser feito já tá difícil, imagina se você desistir. Aí que quebrou as pernas de vez. Mas, de fato, você precisa estar muito consistente, muito alinhadinha com o objetivo, tem que estar com a meta muito na cabeça, entender que, pelo menos para mim, fica mais fácil e didático de te explicar, que as coisas elas são por fases. Vamos iniciar. Tua preocupação agora, pô, Dani, agora eu tô começando agora nesse rolê. Como é que eu vou começar? Cara, se preocupa em manter a tua dieta. Começa a encontrar as suas principais dificuldades. Pô, Dani, geralmente o primeiro mês dos meus pacientes eu só quero encontrar quais foram as dificuldades dele. Pô, Dani, minha dificuldade foi que final de semana meu marido queria tomar um vinho. Pô, Dani, minha dificuldade foi que eu trabalho em home office uma vez no mês, uma vez na semana, eu tenho que ir para o escritório e lá sempre tem um café e é o café que eu tomo com o meu chefe, que eu faço reunião, que eu não posso furar aquele café lá, eu tenho que comer. Pô, minha dificuldade é que eu trabalho demais e não consigo encontrar um horário para o treino. Encontrar suas dificuldades, porque na teoria tudo é fácil. Não, vou começar um projeto com o Dani lá, vou fazer a consultoria online dele e a partir de agora sucesso. Aí você esqueceu de ver a sua rotina. Então, primeiro passo é entender suas dificuldades. Só que na prática, não é tipo, então beleza, vou escrever aqui. Não, pegou a dieta, pegou o treino, foi aplicar, sentir, anotar, fazer um diário, beleza. Aí depois dessa fase, junto com essa fase e progride nessa fase, é o estado da recomposição corporal. Vamos só limpar esse físico, né? Com uma dieta normocalórica ali, você já vai ter uma boa redução do percentual de gordura, vai para academia para aprender a treinar, já vou começar a te desafiar com outro exercício com mais intensidade, beleza, cara, já tá entrando num estado interessante. Pô, Dani, agora a gente já eliminou as minhas dificuldades, já passei a fase de recomposição corporal e agora? Agora a gente vai definir, será que a gente vai fazer um bulking, será que a gente vai fazer um cutting? Pô, Dani, eu acho que eu já tô um exemplo, né? Eu tô muito sequinho aqui, percentual de gordura tá baixíssimo, agora eu vou para essa fase de ganhar massa muscular. Beleza, antes da gente subir comida, vamos intensificar esse treinamento. Vamos ver o quanto que você aguenta na rosca, lá ele. Que aleatório, né? Mas enfim, você entendeu, pô, vamos ver quanto que você aguenta de intensidade no agachamento. O agachamento tá bom, quanto que você aguenta no leg press, quanto que você aguenta lá em fazer as remadas, beleza. Dani, aumentamos a intensidade, subiu um pouquinho mais de comida aqui. Beleza, subiu mais de comida, houve um desenvolvimento, o glúteo já tá encaixadinho ali, já tá com o posterior de coxa melhor e tal. Sobe um pouquinho mais de comida, opa, Dani, percentual de gordura já tá subindo. Então segura aqui, vamos tentar melhorar ali o estado da sensibilidade à insulina, da estética corporal como um todo. Beleza, vem aqui, faz um aeróbico, reduz ali um pouquinho a quantidade de comida, pouquinha coisa, limpou o físico, tô legal, volta, subiu comida. Pô, Dani, agora tá legal, aumentamos e tal. Beleza, chegamos numa fase que não adianta, tá sempre subindo o percentual de gordura e o físico não tá
não parece estar evoluindo. Então, encerrou-se ali a fase do desenvolvimento muscular e você pode entrar numa outra fase que se chama de consolidação, que é manter aquilo ali mesmo. Porque também não adianta só você subir essa massa magra e depois querer reduzir. Porque aí você não consolidou ela, não ficou efetivo aquilo, sabe? Tipo, é uma massa muscular tipo, muito glicogênio muscular, muita massa magra, assim, que qualquer coisinha que você parou de comer, pegou uma gripe, você já perde, entende? Então, às vezes, manter com aquela intensidade de treino é interessante, ou às vezes já está num tempo muito longo, aí de fato, vamos reduzir o percentual de gordura. Tentar manter o máximo possível daquela massa magra e começar a reduzir o percentual de gordura. E assim, nesse final, aí você alcança o tão desejado glúteo grande e barriga seca. Vale o destaque também que isso é muito particular de mulher para mulher. Lembre-se, lagartixa não vira jacaré, jacaré não vira lagartixa. E é muito importante, porque tem menina bem pequenininha que quer ficar cavalona e tem aquelas com uma estrutura gigantesca que quer virar uma Barbie. Também não vai chegar. Entende? Então, ser realista com você mesmo. Tá certo? Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa. Não é isso? Então, detalhe interessante. Se você quer que eu te acompanhe na sua dieta, no seu treino, e te acompanhe semanalmente para você ter aderência ao plano, para você, de fato, seguindo uma dieta e o treino, alcançar um objetivo, alcançar um resultado, vai ser um prazer poder te acompanhar. Então, clica aqui no primeiro link da descrição, você vai lá no WhatsApp, vai tirar suas dúvidas e se fizer sentido para você, para mim vai ser um prazer cuidar de ti lá na consultoria online, tá certo? Tchau, tchau.